Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a amostragem casual ou também a amostragem aleatória simples, que é um outro nome para esse tipo de amostragem. Então, antes de nós falarmos de amostragem em si ou definirmos o que é, nós temos que ter alguns conceitos bem fixados na nossa cabeça. O primeiro conceito que deve ser fixado é o conceito de população, tá? Então, uma população, segundo Antônio Crespo, no livro Estatística Fácil, ele diz que é um conjunto de entes portadores de uma característica comum. O que isso quer dizer? Os seres humanos formam uma população porque a característica comum deles é ser da mesma espécie. Os cachorros formam uma população porque eles são da mesma espécie. Os gatos formam uma população porque eles possuem características comuns, que no caso é a sua espécie. Os exemplos são vários, Só que para a estatística, você trabalhar com a população é muito trabalhoso, Imagine no caso dos humanos, tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Para isso, nós usamos algo chamado amostra, para facilitar os estudos, de grandes grupos. O que é uma amostra? Ela é um subconjunto finito, ou seja, ela não é infinita. Ela tem uma numeração certa, ou seja, ela de uma população, Então nós pegamos a população, diminuímos num grupo finito, ou seja, num grupo que nós podemos contar, de toda aquela população de interesse. E aí isso nos facilita, porque, por exemplo, ao invés de nós trabalharmos aqui com 7 bilhões de humanos no planeta, nós podemos trabalhar com 7 mil, dependendo da pesquisa, dependendo dos objetivos. Então isso nos facilita muito. E um outro conceito que nós temos que ter em mente é o conceito de erro amostral. Ele basicamente, o erro amostral é o quanto se permite errar em uma pesquisa. Então, nas épocas de eleições, nós sempre vemos as pesquisas feitas pelos jornais, que falam pesquisa feita por tal órgão com um erro de 2% para mais ou para menos, Então, isso é o quanto se pode errar dentro daquela pesquisa. Aí, com esses três conceitos definidos, nós podemos começar a falar da amostragem casual ou aleatória simples. O que seria essa amostragem casual ou aleatória simples? Primeiro, o que é amostragem? É um conjunto de técnicas para você obter a amostra, para assim você conseguir representar uma população, certo? Então, existem basicamente três técnicas. Hoje nós vamos trabalhar a primeira, que é a amostragem casual, tá? E agora nós vamos partir para os cálculos. Aí o que acontece? A amostragem casual, ela tem dois casos, que ela pode ser aplicada. Quando se sabe a população ou quando não se sabe a população ou ela é muito grande, como no caso dos 7 bilhões de humanos sobre o planeta, Vamos falar primeiro desse caso aqui, quando se sabe a população. Quando eu sei a população, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o uso dessa primeira fórmula, que é uma fórmula que nos auxilia a obter a amostra, tá? Aí o que nós temos aqui, N0. N0 é um número, é uma variável que vai nos ajudar a determinar a amostra. E aí nós temos que N0 é igual a 1 sobre E0 ao quadrado. O que é esse E0? Ele é o erro amostral que eu comentei anteriormente, tá? Então, por exemplo, assim, quando uma pesquisa é encomendada, por exemplo, na época de eleições, o jornal, por exemplo, solicita para um órgão uma pesquisa com 2% de erro, e aí dentro de uma população, por exemplo, de 200 mil habitantes, que é o caso de Chapecó. Aí o que você faz, Você pega o erro, eleva ao quadrado, e esse e ao quadrado você coloca na calculadora 1 e divide por esse erro. E aí você tem esse n0, que é uma variável auxiliar.
Aí sim você vai partir para o cálculo da amostra, né? Esse N minúsculo, ele representa a amostra, tá? Então, a amostra, o tamanho da amostra é igual à população, o N maiúsculo é população, multiplicado pelo nosso N0, que nós achamos anteriormente, dividido pela soma da população com a soma da nossa variável achada anteriormente, tá? Aí é simples, né? Você vai chegar aqui no final com um número que vai dizer o tamanho da amostra. E aí você vai partir para a tabela de números aleatórios, né? Aqui eu tenho um recorte da tabela de números aleatórios apresentada pelo Antônio Crespo no Estatística Fácil, no livro, que tem as primeiras 7 linhas, né, da tabela de números aleatórios. Posteriormente eu vou fazer um vídeo somente sobre o uso disso, mas nesse momento nós vamos fazer só um exemplo curtinho usando a tabela de números aleatórios. Mas antes nós vamos falar disso aqui também. Então você está fazendo uma pesquisa e aí você se pergunta, eu sei o tamanho da população? Aí você se responde, não, eu não sei o tamanho da população. Por exemplo, a população de gafanhotos no mundo. Pode ser que exista uma contagem para isso, eu não tenho noção, mas se assume que é um número muito grande, né? Então você não sabe a população. Como que você chega na amostra sem saber a população? Você pega essa formulazinha com a nossa variável auxiliar n0. n0 é igual a 1 sobre o erro amostral ao quadrado. Aí você faz essa conta e o que que você tem? Você tem essa relação aqui, ó. A amostra, ela vai ser exatamente o valor que nós obtivemos aqui, certo? Olhando para essas fórmulas é um pouco confuso, né? Então acho que nós podemos fazer um exemplo para exemplificar melhor. Então vamos supor o seguinte: vamos supor uma população de 80 gatos, tá? Esse exemplo ele não é muito condizente com a realidade, porque é um número muito pequeno. E o erro que eu vou usar nesse exemplo, ele também é um erro muito grande que usualmente não se usa. Mas vamos supor que numa população de 80 gatos, você queira determinar uma amostra, né, para ver quais têm alguma doença. E aí você tem 20% de chance de errar nesse processo, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Primeiro, nós sabemos a população. Se nós sabemos a população, é aquele primeiro caso que nós discutimos anteriormente. Nós vamos fazer o uso de duas fórmulas. A primeira é n0 igual a 1 sobre o erro ao quadrado e a amostra é igual à população vezes o n0 sobre a população mais o n0. Então, nós sempre começamos aqui e depois vamos para cá. Então, vamos aplicar esse exemplo aqui. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós temos aqui um erro de 20%, então nós vamos aplicar isso na fórmula. Só que aqui nós temos que ter um cuidado, nós não podemos fazer isso aqui, ó, 20% ao quadrado. Por quê? 20% não é um número. É uma taxa, é 1%, né? Nós temos que converter isso para um número normal. Como que nós fazemos isso? 20% dividido por 100. Aí, se nós fizermos a primeira divisão aqui embaixo, né? Nós vamos ter que 20 sobre 100 é igual a 0,2. E aí, se nós colocarmos na calculadora 1 dividido por 0,2, nós vamos obter um n0 de 5, certo? Agora nós podemos continuar a nossa conta aqui embaixo. Então, o tamanho da minha amostra é igual ao tamanho da minha população, que é 80,
vezes o meu N0 que eu descobri aqui em cima, dividido pela soma da população com o N0. Se você fizer isso na calculadora, 80 vezes 5 é igual a 400. E 80 mais 5 é 85. Dividindo 400 por 85, nós temos uma amostra de 4,7 gatos. Só que 4,7 não representa a realidade, então nós arredondamos para 5 gatos, ok? Então, ó, chegamos na resposta final. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma população de 80 gatos, eu quero pegar uma amostra desses gatos para ver a doença deles, quais estão doentes e quais não, com uma margem de erro de 20%. Dentre os meus 80 gatos, eu tenho que ir lá e pegar os meus 5 gatos que vão servir para a minha amostragem. Aí, tudo bem. Aqui é a primeira parte do nosso problema. Nós ainda não utilizamos a tabela de números aleatórios. O que acontece? Nós temos 5 gatos dentre 80. Nós vamos pegar esses gatos, lá e vamos numerar os prontuários deles. Então, nós vamos ter o gato 00, o gato 01, o gato 02 e assim vai até chegar no gato 79. Aí você pode se perguntar, mas você disse 80, né? Nós não vamos usar o 80 porque nós começamos a nossa contagem no 00, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a tabela de números aleatórios e decidir o uso dela antes de começar. O uso mais fácil é da esquerda para a direita, começando na primeira linha, né? Como se você estivesse lendo um livro. Então, o que nós vamos pegar? A cada 2 algarismos, nós vamos assinalar aqui, ó. 57, 72, 00, 39, 84, 84 de novo e o 41, tá? Aí o que é que nós vamos fazer com isso? Ó, lembrem-se que nós temos que ter uma amostra de 5 gatos. Agora, se nós imaginarmos que os nossos gatos estão numerados, de 0 a 79, nós vamos anotar esses números aqui do lado. O gato 57 existe? Sim, porque ele está entre 0 e 79. O gato 72 existe? Sim, porque ele está entre 0 e 79. O gato 00 existe? Sim, porque ele é o primeiro gato dessa fila de gatos. O gato número 39 existe? Sim, ele é o gato número 39 dentre os 79 gatos. 84 serve? Não. Nós temos 80 gatos. Nós não temos 84 gatos, tá? 84 de novo. Novamente, não nos é útil. E o gato número 41, tá? O gato 41 está no intervalo entre 0 e 79. Agora nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 gatos, são 5 gatos que são o que nós obtivemos como tamanho da amostra. O que isso quer dizer? Se eu pegar 80 gatos, numerá-los eles entre 0 e 79, se eu quiser ter uma pesquisa com erro de 20%, ou seja, eu tenho que ir lá e pegar o gato número 57, o gato 72, o gato 00, o gato 39 e o gato 41. Isso vai fazer com que a minha pesquisa, o estudo da doença do gato que eu quero fazer, seja confiável, Tá certo que esse erro aqui eu coloquei ele muito grande, para o exemplo. Mas, para o nosso exemplo, esses 5 gatos seriam suficientes para explorar de uma maneira correta a estatística da doença dentre esses gatos, certo? E aí o segundo exemplo que eu quero fazer é um exemplo bem breve. Então, o segundo exemplo é quando nós não sabemos a população. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que você tenha uma população, você queira avaliar a cor de um
de uma formiga, né? Vamos supor que formigas tenham cores diferentes. Você tem como quantificar a população de formigas? Você sabe como quantificar a população de formigas no mundo inteiro? Não, então você não sabe isso. Mas você precisa ainda fazer uma amostra associada a um erro. Vamos supor que esse erro seja igual a 1%. Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa fórmula do N0, 1 sobre o erro amostral ao quadrado. Nós vamos fazer 1 sobre 100, né? Nós não podemos fazer o 1% ao quadrado, porque 1% não é um número, é 1%. E aí nós vamos ter o seguinte, ó, 1 sobre 0,01 ao quadrado. Se nós fizermos isso na calculadora, nós vamos ter que o N0 vai valer 10.000. Aí, como nós não sabemos a população, o N é igual a N0. Então, a nossa amostra é de 10.000 formigas. Então, se nós quisermos analisar, por exemplo, as cores, né, de uma formiga, estatisticamente, para ver como elas variam e tudo mais, nós temos que pegar 10.000 formigas, né? E aí nós teríamos que fazer assim o uso da tabela de números aleatórios. Só que aí é um número muito grande. Então isso aqui é só um exemplo hipotético, né? No próximo vídeo eu explico melhor sobre o uso da tabela de números aleatórios, né? Aqui é muito mais um exemplo para contextualizar as coisas. Mas basicamente é isso, né? Quando você fala de amostragem casual, você vai se perguntar se sabe ou não sabe a população. E aí, dependendo do que você sabe ou não sabe, você aplica uma dessas fórmulas aqui, né? Um desses processos, aqui com duas fórmulas e aqui com uma fórmula só. Tá? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.